A NR1 entrou em vigor no dia 26 de maio. E eu quero começar com uma pergunta direta. Imagine que um colaborador acessa o canal de denúncias da sua empresa e relata uma situação de assédio moral. Ele descreve exposição pública, cobranças abusivas, metas inalcançáveis e diz que já não consegue dormir direito. Agora me diga, a sua empresa sabe o que fazer com esse relato? Ela sabe como receber essa informação, avaliar a gravidade, proteger o denunciante, tratar o caso com imparcialidade e encerrar esse relato de forma tecnicamente adequada? Porque depois da entrada em vigor da NR1, essa pergunta deixou de ser apenas teórica. A NR1 trouxe para o centro da gestão de riscos ocupacionais uma realidade que muitas empresas ainda tratavam como subjetiva: os riscos psicossociais. Assédio moral, assédio sexual, metas abusivas, pressão excessiva, sobrecarga, jornadas exaustivas, conflitos interpessoais e falhas na organização do trabalho deixaram de ser apenas temas de clima organizacional. Eles passaram a ser também temas de gestão de riscos. E quando algo entra na gestão de riscos, a empresa precisa demonstrar método, precisa demonstrar processo, precisa demonstrar evidência. Não basta reagir quando o problema explode. É preciso mostrar que existem mecanismos para identificar, avaliar, tratar e monitorar esses riscos de forma estruturada. E é exatamente aqui que muitas organizações se enganam. Elas dizem: nós já temos canal de denúncias. Mas a pergunta não é se existe um formulário, um e-mail, uma linha telefônica ou uma plataforma. A pergunta real é outra. Esse canal funciona como um sistema de gestão? Quando o relato chega, existe fluxo, critério, existe independência? Tem proteção contra a retaliação? Existe rastreabilidade? Existe análise de causa? Existe retorno ao denunciante? Existe conclusão do caso? Existe aprendizado institucional? Eu tenho que retornar? Se eu posso escolher, retorno ou não retorno? Porque um canal de denúncia sem método é como um alarme de incêndio sem brigada treinada. Ele faz barulho, ele chama atenção, mas se ninguém sabe o que fazer depois que o alarme tocar, o risco continua se espalhando. A NR1 é como esse alarme regulatório para os riscos psicossociais. E a ISO 37002 é uma das principais referências internacionais que ajudam a organizar o protocolo de resposta. A ISO 37002 não existe para enfeitar uma política interna. Ela existe para orientar a criação de sistemas de gestão de denúncias baseados em 3 pilares: confiança, imparcialidade e proteção. E ela organiza esse sistema em 4 etapas. Recepcionar os relatos significa ter canais acessíveis, seguros e confiáveis para que as pessoas consigam relatar situações sensíveis, inclusive assédio, pressão abusiva e sobrecarga, avaliar relatos, ter critérios para entender a natureza do relato, a urgência, os riscos envolvidos e a possibilidade de retaliação, tratar estes relatos que são recebidos, e aqui não cabe nenhum improviso, é preciso imparcialidade, competência, governança e proteção real a quem relata de boa fé. E concluir os casos, encerrar o ciclo com documentação adequada, decisões justificadas, medidas corretivas quando necessárias e, principalmente, aprendizado organizacional. Percebe a conexão? A NR1 exige que a empresa gerencie riscos psicossociais. A ISO 37002 mostra como estruturar o sistema por meio do qual muito desses riscos são relatados e chegam ao conhecimento da organização. Sem um canal confiável, muitos relatos não aparecem. Sem imparcialidade, as pessoas deixam de confiar. Sem proteção, o medo de retaliação silencia a organização. E quando a organização está silenciosa por fora, muitas vezes ela já está adoecendo por dentro. Por isso, o canal de denúncias não pode ser tratado apenas como uma exigência formal.
Ele precisa ser visto como um sensor organizacional, um sensor que capta sinais de risco, que revela padrões, que mostra onde a cultura está falhando e que pode ajudar a prevenir danos humanos, passivos trabalhistas, exposição regulatória e crises de confiança. Mas, para isso, ele precisa ser gerido, e gestão exige método, exige conhecimento técnico, exige interpretação correta da norma. Então, eu volto à pergunta inicial. Sua empresa sabe recepcionar, tratar, reportar e encerrar um relato? Ou ela apenas recebe as denúncias, os relatos, e espera que o problema desapareça, jogando tudo embaixo do tapete? Depois da NR1, uma denúncia de assédio, pressão abusiva ou sobrecarga não é apenas um conflito isolado. Ela pode ser um sinal de risco psicossocial. E risco psicossocial ignorado pode se transformar em adoecimento, afastamento, litígio, fiscalização e perda de confiança. É por isso que eu abri uma imersão de um dia sobre a ISO 37002, para que você saia de lá com o sistema estruturado na prática, não apenas com o conceito compreendido. O link para garantir sua vaga está aqui na descrição, porque o futuro da gestão de denúncias não é apenas receber relatos, é transformar relatos em confiança, proteção, evidência e prevenção. Nos vemos lá!